vivi durante muito tempo como se eu precisasse gastar o dinheiro o mais rápido possível, porque o dinheiro foi feito para gastar. E eu vou te contar o porquê, que me levou a ter esse comportamento. Esse é um comportamento financeiro ruim, é uma desculpa que muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, utilizam para que gaste o dinheiro some e depois coloca a conta em Deus, ou no governo, ou no patrão, enfim, em todo mundo. Menos se autorresponsabilizar por aquilo. Eu tive uma infância com muita escassez, na verdade, sim, muita escassez pra mim. Nunca me faltou nada, nunca me faltou comida, nada disso. Os meus pais sempre foram pessoas muito prósperas. Eu sempre estive em escolas particulares. Mas, assim, era tudo muito regrado, né? Por quê? Porque como meu pai queria me dar do melhor ensino, ele optou por, vou te dar o melhor ensino, vou pagar a escola, né? Mas as outras coisas a gente vai apertar um pouquinho, vai ter menos, até porque ele guardava, ele tinha o dinheirinho dele na poupança, então ele não saía gastando, né? Mas eu era uma criança, eu não conseguia identificar isso. O que eu identificava era o seguinte, que os meus amiguinhos tinham, as minhas amiguinhas tinham, né? E eu não tinha. O que eu queria comprar, a maioria das coisas eu não podia comprar, né? Assim, eu não tinha uma explicação, até porque eu era muito criança, e os meus pais não me explicavam o porquê que não tinha, apenas era não tinha, não tem, e o que tem é isso, e pronto, e acabou. E quando eu tive a minha liberdade financeira, né? Porque assim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu achei que eu ia ser livre financeiramente. Mas aí é que começou a escravidão, né? Porque eu gastava. Por quê? Porque no passado, como eu não tive muito, agora, assim, gente, o dinheiro que parar na minha mão não pode mais ficar na minha mão. Eu tenho que gastar, porque olha quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Esperando essa oportunidade, e agora eu vou ter tudo que eu quero. Então, assim, eu me vestia muito bem, enfim, tinha tudo que eu queria. Quando eu queria sair, eu saía mesmo. E, enfim, não conseguia guardar. Eu lembro que minha mãe até pegava uma parte do meu dinheiro para guardar, mas quando entendi que eu não era dona do meu dinheiro, eu tirei aquele dinheiro lá da poupança e nunca mais eu coloquei. E assim, o dinheiro na minha vida, até um determinado momento, eu entendi que ele era feito para gastar, porque se eu não gastasse ali, eu poderia vir a morrer e né, o dinheiro fica aí para quem que ia ficar. E assim, eu não tinha uma visão de futuro, eu não tinha sonhos grandes, sabe? Eu não tinha planejamento, eu só queria gastar e usufruir ali naquele momento. Muito disso foi por conta dessa infância que eu falei aqui pra vocês, mas quando eu comecei a entender, a perceber que esse sentimento estava me prejudicando, porque isso me levou o quê? Muita ansiedade. Por quê? Por conta de muitas dívidas. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. E eu era bancária. Eu fui durante 15 anos na minha vida, eu fui bancária. E lá no início da minha profissão, eu não sabia muito. Quer dizer, acho que isso é até um problema generalizado, né, entre as pessoas que quando começam a lidar com dinheiro, não sabem lidar porque nunca ninguém ensinou. E eu passei por isso. E eu tinha cartão de crédito, como eu era bancária, as minhas taxas eram muito baixas de cartão de crédito, de limite, de empréstimos. Então eu tinha tudo isso com a taxa muito baixa, e aí eu ia usando o meu, né, do meu salário, e ia usando o que não era meu, o que era do banco. Isso me trouxe muitos problemas. E quando eu entrei num poço que parecia sem fundo, eu tive um mentor, ele nem sabe que foi meu mentor, quando eu trabalhava no banco, ele sentou comigo e me falou assim: Débora, existe uma maneira de você sair disso. Por que você não vende o seu carro? E aqui os juros é muito baixinho, você quita suas dívidas e você fica zerada. E aí a parcela do carro, olha quanto é que é, né, o de um novo carro. Então você faz um novo parcelamento, começa do zero o seu carro. O meu carro era quitado já, só que agora você vai ter que fazer um novo financiamento. E se você vende, quita suas dívidas, aí resolvido seus problemas. Então assim, eu cheguei nesse momento e eu fiz isso, e você acredita que eu voltei a ficar devendo. Exatamente. E quando eu lembro disso, eu falei: Senhor, que ciclo de crise financeira é essa que eu tenho vivido? Mas eu sabia que era eu que fazia essa crise.
Eu provocava essa crise por um pensamento de que aquele dinheiro que eu tinha em determinado momento, ele não queria acabar. Então, eu vivi muito isso na minha vida, esses ciclos, sabe? Entrava um dinheiro grande, eu pagava as contas, daqui a pouco estava de novo, vendia um carro, paguei as contas, daqui a pouco estava de novo, até que eu entendi que era um problema espiritual. Até que eu entendi que eu precisava buscar na palavra do Senhor força para conseguir mudar os meus comportamentos, porque sozinha eu não estava conseguindo. A palavra de Deus diz em Provérbios que na casa do sábio sempre tem azeite e fartura, e na casa do tolo tá sempre faltando. E eu falei assim, caramba, sou tola, eu preciso começar a remodelar a maneira com que eu tô lidando com o dinheiro. Dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para abençoar os outros. Ele é uma ferramenta para você investir em você mesmo. Ele é uma ferramenta que o Senhor nos deu para que nós fôssemos bênção para nós mesmos e para outras pessoas. E eu não via isso. Eu via o dinheiro como algo que eu tinha que gastar, porque daqui... Eu não sabia se eu ia viver 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos. E se eu morresse, atravessasse a rua e morresse? Um pensamento muito pequeno. Olha, mais de quantos anos se passaram, né? Eu tô aqui agora, com mais de 20 anos se passaram, e eu tô aqui contando essa história pra vocês. Eu fui pensando, caramba, se eu tivesse guardado dinheiro desde lá de trás, desde lá do meu primeiro mês de trabalhar, se eu tivesse conseguido, eu hoje teria muito mais do que eu tenho agora. E só quem conseguiu despertar isso em mim foi a palavra do Senhor. Eu comecei a orar, a me planejar. Primeiro eu tive que quebrar a crença de que o Senhor não gostava desse tipo de oração de dinheiro, que era muito mesquinho. Então eu tive que quebrar essa crença. Eu tive que, de verdade, conversas sérias que eu tive com o Senhor, falando, Senhor, me ajuda, eu tô aqui entregando meu coração, eu não sei mais o que fazer. Eu fui começando a ser disciplinada aos poucos, passo a passo, pouquinho a pouquinho, pagando dívidas, primeiro as dívidas pequenininhas, depois as dívidas maiores, não focava muito nos juros, né? Muitas vezes, eu sou educadora financeira e dependendo da situação da pessoa, a gente fala para ela pagar primeiro de juros mais altos, mas nem sempre é a melhor saída, porque a gente tem que analisar todo um contexto, e ali eu entendia que eu estava presa num vício emocional de dívida, e eu tinha que sair desse vício aos pouquinhos, né? Então, as dívidas eu fui pagando pouquinho a pouquinho, fui guardando pouquinho a pouquinho, não precisa você começar dos 20%, guardar logo 20% do que entra na sua vida, não, começa com 1% que seja, mas vai guardando, vai vendo esse dinheiro se multiplicar, vai aprendendo sobre investimento, vai aprendendo sobre multiplicar renda, vai aprendendo sobre gerar renda, e foi isso que eu fui fazendo, pouco a pouco, na minha vida. Hoje, eu não vejo o dinheiro como algo que eu preciso gastar logo. Então, o dinheiro chega, eu nem pago conta, nem as primeiras coisas que eu faço reservo o que é de Deus, né? Reservo o que é para mim, para minha família, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, e depois, pouco a pouco, sem muita pressa, eu tinha pressa de pagar logo as contas, porque eu sabia que se o dinheiro ficasse na conta, eu ia acabar gastando e não ia ter dinheiro para conta. Então, hoje eu não tenho pressa, hoje é tudo na calma, sem medo, sem angústia, né? E isso foi me transformando pouco a pouco. O Senhor foi me ensinando a multiplicar esse dinheiro. Isso não acontece da noite para o dia. Você sim, se você tem um problema emocional com dinheiro, muitas vezes procure ajuda técnica, ajuda de um psicólogo, ajuda de uma mentora financeira. Procure, não vai adiantar você fazer cursos, não vai adiantar você querer seguir um método se emocionalmente você está doente, se emocionalmente você tem algumas crenças que te levam a ter comportamentos que não são do agrado do Senhor. Então, para você descobrir quais são esses comportamentos que não são do agrado do Senhor, você precisa ir até a cruz, você precisa ir até a Bíblia, você precisa ir perguntar para o Senhor o que você tem feito que tem levado esse dinheiro embora, esse dinheiro abençoado. O seu dinheiro é um dinheiro abençoado e o Senhor quer multiplicar esse dinheiro, mas você que é o instrumento que vai fazer esse dinheiro ser multiplicado. Bom, essa é a minha experiência de vida com o dinheiro e como eu saí desse momento onde eu só gastava. E a minha oração é para que você também tenha essa força, essa disciplina, que o Senhor te ajude a sair desse lugar de onde você está, que você encontre luz. A solução está dentro de você.
A solução da sua vida financeira está dentro de você, não está fora, não está no governo, não está na sua empresa, está dentro de você. Você precisa se libertar disso, mas você precisa, antes de qualquer coisa, decidir se libertar disso. Bom, se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, ativa o sininho, tá? Já começa a me seguir e ativa o sininho, tá? Compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que tá sempre reclamando que o dinheiro não sobra, mas você sabe que ela gasta demais. Então, passa esse vídeo lá para ela, eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a vida dela e vai abençoar a vida de muitas pessoas também.